E a iniciativa de um estudante de Florianópolis está mudando a rotina de alunos de uma escola da capital. O estudante criou um projeto chamado Livro Livra. Era uma vez um menino chamado Leonardo. Ele tem 12 anos e não enxergava o que a professora escrevia no quadro. Não conseguia ler, mas contou com a ajuda de um colega bem especial. Tinha que pedir para o amigo do lado. Eu pedi assim, o que está escrito lá? E ele ficava falando para mim, porque não dá. As professoras observaram a dificuldade para ler, todos se reuniram e compraram um óculos para Leonardo. Com o óculos, como é que ficou? Ficou tudo melhor. Ficou bem mais fácil? Uhum. Mas essa é só uma pequena parte da história que eu quero te contar, porque fez toda a diferença na vida escolar de uma criança, que começa com a leitura. Mas tem muito mais. Tá vendo esse grupo de alunos lendo? Não foi só para gravar a reportagem, não. Eles realmente estão lendo mais. E simplesmente porque ganharam livros com histórias atraentes que eles mesmos escolheram. Houve um tempo em que os homens se tornaram tão maus que Deus ficou... Era apenas um filho mais novo de uma família. Dinossauro herbívoro que passava até 10 toneladas. Eu percebi que a literatura ela ocupa muito tempo livre das crianças, né? Então eu tomei essa iniciativa de estar recolhendo livros, recolhendo doações para poder dar um pouco de trazer um pouco de literatura para essas crianças e fazer com que elas consigam ocupar esse tempo livre delas com um pouco mais de cultura, né? Ele arrecadou mais de 500 livros, fez um evento na Escola América Dutra Machado, chamado Livro Livra. E as reações das crianças surpreenderam. Naquele dia mesmo eles já começaram a ler os livros. Pegaram o livro na mão e já começaram a ler e contar um para o outro. Então é gratificante a gente ver que funciona. A gente tem medo, assim, eles não gostam de ler, eles vão preferir soltar pipa, brincar na rua, mas isso eles já fazem. Então, a leitura de um livro bonito, de um livro atraente, de um título interessante, de uma história que eles podem divulgar, chama os outros. Eles fazem rodinha para ler. Das páginas dos livros para o mundo da imaginação, personagens e histórias que podem servir como referência para a vida real. Referências diferentes daquelas que eles estão acostumados no dia a dia. E na leitura ela expande bastante, porque ela pode ter um assunto científico, pode ser uma ficção, pode ser uma fantasia. Então a criança vai lidar com vários contextos e dali ela vai poder se analisar e se autoanalisar e, consequentemente, pôr em prática, né? Então a leitura sempre é importante, mediada por um adulto. Personagens da ficção também serviram de referência para Tiago. Ele queria fazer a diferença na vida de alguém. A senhora G queria que juntasse... Como a professora Erin Gruvel, do filme Escritores da Liberdade. Ela dá aulas para uma turma de adolescentes envolvidos na violência e sem expectativas de uma vida melhor. Estimula o estudo, a leitura e até a escreverem um livro. Chamarmos a nós mesmas. A história foi inspirada em fatos reais e o resultado surpreende. Muitos dos escritores da liberdade foram os primeiros em suas famílias a se formar no segundo grau e ir para a faculdade. Os livros trazem histórias que são inspiradoras, né? Elas podem se espelhar em diversas histórias que os livros contam. E eu acho que é um caminho a ser seguido por elas, né? Porque os exemplos que elas têm em volta, ao redor, talvez não sejam os melhores exemplos a serem seguidos, né?